tinha uma revelação lá, que tinha um jovem que estava desacertado e tal. Foi todo mundo passar pelo tal do raio-x, né? O grupo de intercessão. E ali, então, apareceu uma jovem e eles apertaram ela um pouquinho e ela acabou confessando que ela estava namorando um rapaz da presbiteriana. E sabe o que aconteceu com essa jovem? Ela foi disciplinada. Ela tocava teclado na época, excelente tecladista. E ela foi disciplinada, porque ela namorava um rapaz da presbiteriana, veja só. Mas você, jovem, você está em outro contexto. Dá tempo ainda de você sair aí da Babilônia. Saia do palácio do rei. Saia das garras de Nabucodonosor, viu, jovem? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje nós estamos gravando esse vídeo para deixar um recado para os jovens. Eu fui jovem na Maranata e fui também professora de jovem na Maranata. Então eu quero contar algumas coisas que eu vi, algumas coisas que eu presenciei ali, que eu vivi ali dentro desses 20 anos dentro da Maranata. Amém? E desses jovens que eu dei aula, muitos já nem estão mais nesse sistema, já saíram. Parece que ficou um ou outro, e a gente percebia que eles não conheciam muito a Bíblia, mas eles tinham interesse pela palavra de Deus. Quando a gente elabora uma aula, a gente percebe que eles passam a ter interesse pela palavra de Deus, eles são despertados para conhecer melhor a Bíblia, passam então a ler, a conhecer, a entender melhor as coisas do Senhor, né? E jovens, se você se preocupe com o seu futuro, eu vou dizer uma coisa para você. Procure uma igreja que realmente esteja comprometida com a palavra de Deus e não com revelações além da letra. Eu sei que é difícil, mas se você se preocupa com o que a Bíblia realmente ensina, não haverá outra alternativa a não ser sair da Maranata. Então, se você se encaixa nesse perfil de jovem que tem essa preocupação com a Bíblia, que tem essa preocupação, né, de saber realmente, né, o que é a vontade do Senhor para a sua vida, com aquilo que está na Bíblia, não com revelações aí dentro. Olha, jovem, não tem outra alternativa para você. Eu digo com toda segurança que a melhor opção para aqueles que se preocupam com a palavra de Deus é sair da Maranata. É sair desse sistema. É claro que é um direito seu, se você quiser continuar aí, ficar aí, não tem problema nenhum. É você quem escolhe. Aliás, você que tem que escolher. Não deixar os outros escolher por você. Mas se você realmente quer uma igreja que tem essa preocupação de ensinar a Bíblia, não fique aí dentro. Não fique. Procure um outro lugar, um lugar que se encaixe melhor com a palavra de Deus e não com revelações além da letra. Aliás, se você pensa em sair da Maranata, nem diga isso para ninguém, porque senão vai chover de dons espirituais para que você fique ali na igreja. Vai aparecer vários dons espirituais. E esse negócio de dons espirituais, nós sabemos que é um mecanismo que eles usam. Sim, eles usam esse mecanismo para prender você. Eu digo isso porque nós temos recebido muitas correspondências, e-mails, WhatsApps, pessoas que têm entrado em contato conosco contando que vários dons espirituais, pessoas que tiveram alguns dons e não se cumpriu. É o caso desse jovem aqui, ó. Acho que nem jovem ele é mais. Isso aqui, essa mensagem nós recebemos agora à noite no canal. Está justamente no vídeo que nós gravamos para os jovens. Já tem um ano mais ou menos, eu gravei um vídeo para os jovens. E diz assim, ó, esse rapaz: passei 12 anos na Maranata e hoje estou arrependido por não ter saído antes. Tiveram vários dons e líderes falando em línguas que o Senhor tinha separado uma jovem chamada fulana para mim. Fiquei esperando e nada. Aí depois ela apareceu namorando outro jovem que não era da igreja. Resumindo, perdi minha juventude lá e agora estou fora da igreja, sozinho e solteiro, com uma idade avançada, infelizmente. Então, o que a gente vê? Que muitos jovens ficam
presos nesse lugar. E sabe como eles ficam presos? Sabe qual é a arapuca que eles armam direitinho para prender os jovens? É o grupo de louvor, é o instrumento, né? É cantar ali dentro. Então isso prende muitos jovens. E os jovens, eles têm muitos ensaios, tem muitas programações ali dentro ligado a esse grupo de louvor aí. E acontece o quê? Eles não têm quase tempo para estudar, para se empenhar no trabalho, para ter uma boa profissão. Então, muitos jovens estão ali dentro que eu percebi não prosperaram, né, profissionalmente. Os que prosperaram são justamente os que saíram. Olha que interessante. Desses que eu dei aula, muitos prosperaram. Olha só. Né? Hoje eu vejo, tem até um jovem que entrou na Polícia Federal, tem algumas jovens que entraram, fizeram concurso, Caixa Econômica, elas estão muito bem, né? Casaram com outros jovens de outras denominações, mas os jovens que ficaram ali dentro, o que eu percebi é que não prosperaram. Por quê? Porque ficam ali preso nessa arapuca. Isso é algo muito eficiente, é algo muito bem pensado para pegar os jovens, né? Esses ensaios, esse grupo de louvor, né? Agora estão usando até microfone ali para prender melhor os jovens, né? E que se for rapaz, então, dali ele pode ser um obreiro, ir para o púlpito. E olha, quando junta dois elementos, quando junta o púlpito e o microfone, olha, aí juntou assim duas coisas magníficas. A pessoa se sente tão engrandecida, né? Porque o homem, ele é muito vaidoso. Então esses dois elementos, que é o púlpito e o microfone, olha, deixa a vaidade do homem lá em cima. E é isso que a gente vê. Né? O jovem fica ali dentro e ele acha aquilo muito bom, porque ele vai se sentindo muito usado, né? E começa ali a ter suas amizades e não quer deixar suas amizades. Mas será que esses jovens são realmente seus amigos? Será que são? Quantos depoimentos também nós não recebemos de pessoas que falaram que frequentavam a casa, que eram tão amigos, foi só sair da denominação, pronto, virou o rosto. Amigo que é amigo passa por cima de placa, você sabia disso? Não leva em conta nada de denominação, não. Né? Mas, na verdade, será que são mesmo seus amigos? Será que você vê a Maranata como uma igreja ou mais como um clube que você pode estar ali envolvido com esses supostos amigos seus? Então pense nisso também. Esse vídeo também é para fazer você pensar, estimular o seu raciocínio. Isso é muito importante. Né? Então o que eu quero dizer, e vou continuar afirmando que esse lugar, na minha opinião, na minha concepção, eu não acho um lugar bom para os jovens. Principalmente para aqueles que depois se casam ali dentro. É um péssimo lugar. Né? Por quê? Porque para o homem tem tudo já um esquema formadinho ali para ele. Né? Dali ele vai para o púlpito. E a mulher dali ela vai para onde? Vai para o banco da igreja. Você já pensou nisso? Né? Outro dia também vi um comentário de uma irmã, achei bem interessante. Ela falou assim, pois é, as mesmas tarefas que a gente faz em casa, a gente faz na igreja. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Né? A mulher acaba fazendo a mesma coisa que ela já está cansada de fazer em casa, ela vai fazer na igreja. É limpar a igreja, é cozinhar, vai para o Manaim fazer sopão, vai servir pastor na mesa. Olha, irmãos, né? Isso aí eu já até contei em outro vídeo, eles deviam era pagar uma pessoa para fazer isso. Pagar uma zeladoria para limpar a igreja. Não ficar usando os serviços dos irmãos, não, a mão de obra gratuita dos irmãos, não. Porque o ser humano é vaidoso. E o sistema religioso segura as pessoas pela vaidade? A pergunta que eu faço é, será que vale a pena pagar o preço e continuar aí dentro? Será mesmo? Ser um escravo da vaidade simplesmente porque é aí que você desenvolve a sua musicalidade? Pense nisso também. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Que muitos que estão aí nesse grupo de louvor às vezes estão aí dentro e nem tem tanta musicalidade assim, nem é um músico nato, mas se sente muito importante ali dentro.
se sente muito, muito valorizado ali com aquele instrumento na mão, que às vezes nem é o dom dele, nem tem o dom da música, né? Mas ele se sente muito importante ali dentro. E essa pergunta que eu faço é: será que vale a pena passar por tudo isso, por essas doutrinas aí que a gente tem visto? Olha, como a gente percebe a decadência que essa instituição está envolvida, né? É uma decadência espiritual muito grande no aspecto de material, de informática, de ir para a televisão, tudo isso. A gente vê que eles cresceram muito, né? Eles estão indo aí para a televisão, estão, né, propaganda em revistas, mas nós percebemos que no aspecto espiritual, como eles estão decaindo, decaindo cada vez mais. Na minha época, né, que eu já saí tem 15 anos, na minha época eu percebia que os obreiros, os diáconos, até mesmo os pastores, eles não tinham uma mensagem, não tinham uma palavra que a gente pudesse ali dizer que alimento maravilhoso, estou saindo saciada aqui da igreja. Não tinha, na minha época já era muito vazio, né? Tinha até um rapaz, um obreiro, eu lembro bem dele, que ele estufava o peito para ir para frente e tal, né? Mas uma mensagem tão vazia. E outra, até a mulher dele, você vê, né? Ele todo cheio ali na frente, ele tinha problemas seríssimos com a esposa dele, problemas muito sérios. E a mulher dele queria deixá-lo, queria acabar com o casamento, e ele que não permitia isso, né? Então a gente vê que a Maranata também não é um lugar bom para você se casar ali dentro. Por quê? Porque eles não sabem lidar com casais. Eles não, como nós falamos, né? O jovem ele vai para o púlpito e a mulher vai limpar a igreja, né? Vai fazer essas tarefas, né? De zeladoria ali da igreja, né? Então isso cria digamos, um distanciamento entre eles, né? Isso cria uma desvalorização, né, da mulher com relação ao homem. Às vezes ela nem parou para pensar nisso, mas ele está ali na frente e ela lá no banco, né? E vai ficar no banco a vida toda, né? Quanto muito a participação dela no culto é a hora que ela levanta para glorificar. Ela não tem outra participação ali dentro, né? Mas o homem não, ele tem um caminho a percorrer ali dentro. E então ele vai galgando ali, né, cada vez mais os seus cargos ali dentro, né? Eu lembro que é interessante, a minha mãe, olha só, minha mãe hoje é uma senhora idosa, tem mais de 90 anos, ela está bem debilitada. Mas na época, eu era jovem na época, e eu estava na igreja de São Paulo, e ela, olha só a observação dela, ela dizia assim para mim: Roseli, é interessante, entra jovem aqui na igreja e quando ele se converte, logo tem uns dons espirituais já dizendo para ele namorar a fulana. E ele vai e começa a namorar aquela menina. Daí, imediatamente ele já é levantado obreiro e vai para o púlpito. Depois eles ficam noivos e se casam. Quando ele volta da lua de mel, já é levantado diácono. Quando nasce o primeiro filho, já é um pastor. Minha mãe falava isso. Olha a percepção dela. Eu falei assim: puxa, é mesmo, né? Depois, com o tempo que eu fui ver que ela realmente tinha razão, né? E tem razão, né, em dizer uma coisa dessa, né? Que muito interessante isso. Ou seja, é uma rapidez com que eles vão ali segurando o rapaz, né, o homem, né, tudo muito rápido, também existe esse processo, e às vezes ele não quer deixar isso tudo ali dentro. Mas a mulher, muitas delas, querem deixar isso, você sabia disso? Nós estamos recebendo também muita áudio de mulheres que deixaram o sistema, que já largaram, mas o marido às vezes fica ameaçando ela, exige que ela volte. Por quê? Porque ele se sente, né, tá ali na frente, no púlpito e tal, né? Enche o peito, tudo. Mas para ela não tem muita coisa para perder aí dentro. Vai perder o quê? Não tem. Então, o sistema não valoriza a mulher nesse lugar, né? Pelo menos a minha percepção sempre foi essa. Mas tem uma reunião de senhoras aí e tal.
reunião de senhoras, parece que uma quarta, quinta-feira, não sei, durante o culto. Mas pelo que eu também já escutei, quase não fica varão nenhum ali dentro do templo, na nave. Eles nem querem saber de escutar. Ah, não, só falam ali, tá? Não vou nem ouvir. Nem procuro escutar o que a irmã está dizendo. Ou seja, eles não dão a menor importância para essa reunião de mulheres, para essa reunião de senhoras que fazem ali num determinado dia da semana. E é muito triste ver jovens bonitos, meninas bonitas, enterrados nesse lugar. Como nós falamos desse rapaz aí, enterrou a vida dele nesse lugar. E agora? Ficou tantos anos ali dentro, né? Esperando aparecer aquela menina, aquela moça que ia se casar com ele. E no fim ela começou a namorar, apareceu e namorou uma outra pessoa lá de outro lugar, né? E ele acabou decepcionado, saiu da igreja e hoje ele, né, já está um jovem maduro. E a mulher, quantas moças maduras não ficaram aí nesse lugar? Não ficaram. E a vida passou, esperando aí o príncipe encantado nesse lugar. Esperando, aguardando. E cadê? Né? Baseados em dons espirituais. Ah, não, ele vai chegar, ele vai... Porque eles limitam muito o jovem, a vida do jovem ali dentro. Jovem, pelo que eu percebi, pelo menos na minha época, né? Não podia fazer academia. Eu não conheci nenhum jovem na época fazendo alguma academia, fazendo musculação, fazendo um esporte, se dando bem num esporte, né? Sendo um esportista. Não pode, né? Não sei hoje. Se você quiser deixar até o seu comentário aí, eu agradeço. Não sei hoje, mas cadê? Não pode, não? Ah, mas o exercício físico, para pouco aproveita. Mas aproveita, para alguma coisa aproveita. Aproveita sim para a saúde do seu corpo. Aproveita sim para a saúde da sua mente, sua saúde mental. Aproveita sim para a sua circulação, para a sua pressão sanguínea, para o seu estresse. Aproveita sim, né? Então, procure se informar melhor sobre isso também. Outra coisa interessante que eu vi também foi um vídeo aqui no canal de uma jovem, na época ela era jovem, uma menina de 16 anos que sofreu um constrangimento enorme aí dentro desse sistema. Que coisa, né? Olha, irmãos, né? Se fosse minha filha, hoje em dia, nossa, eu nem sei o que eu fazia, porque olha, gravíssimo que essa menina passou ali dentro, grave. Muito grave, um constrangimento enorme dessa jovenzinha. Ela tinha 16 anos na época e ela teve que passar por esse tal de grupo de intercessão, grupo da Santa Inquisição, né? Mais para Inquisição do que da intercessão, né? E ela teve que passar e ali ela foi constrangida ali pelo pastor. Deixa o vídeo depois, né? Que coisa absurda isso. Eu lembro também na época que eu era jovem, eu era da igreja do Guará. E nessa época, ano de 1987, por aí, tinha uma revelação lá, que tinha um jovem que estava desacertado e tal. Foi todo mundo passar pelo tal do raio-x, né? O grupo de intercessão. E ali, então, apareceu uma jovem e eles apertaram ela um pouquinho e ela acabou confessando que ela estava namorando um rapaz da presbiteriana. E sabe o que aconteceu com essa jovem? Ela foi disciplinada. Ela tocava teclado na época, excelente tecladista. E ela foi disciplinada, porque ela namorava um rapaz da presbiteriana. Veja só, que coisa absurda. Hoje eu penso, nossa, que absurdo um negócio desse. Nessa igreja, aliás, nessa época, aconteceu coisas bem absurdas, né? Eu, como jovem, eu presenciei também, tinha uma moça que usava um cabelinho curtinho. Ela era uma bênção, essa moça. Muito, eu orava muito, lia muito a Bíblia, tudo. E ela foi disciplinada, porque o pastor não gostava dela de jeito nenhum, não gostava do cabelo que ela usava. Era aquele cabelo curtinho e ele não aceitava aquele cabelo, né? E ela foi disciplinada, passou pelo tal do grupo de intercessão, né? Todo mundo já sabia que o pastor não gostava mesmo dela, daquele modelo dela ali e tal, do padrão de cabelo dela, porque não é esse o padrão de cabelo da Igreja Maranata. Pelo menos na minha época não era esse o padrão. Esse padrão curtinho, assim, batidinho. Não era esse. Na minha época, as jovens eram mal vistas que usavam esse cabelo curtinho.
E senhoras também eram mal vistas que usavam esse tipo de cabelo. Talvez hoje ainda seja assim. Uma senhora até me contou que ela também sofreu um certo constrangimento porque ela usava um cabelo curtinho. Ela cortou o cabelinho, né? Baixinho, botou a costeletinha. Que aquela coisa. O cabelo ralinho, só pra frente assim, entendeu? Mais curto do que o meu. Aquela costeletinha fininha e tal. E apareceu com né? Uma senhora jovem e tal. Eu falei, e aí, que é isso, irmã? E olha, vamos fazer um acordo, eu e você. Fala, pastor. Você não vai para frente desse jeito, não. Vai deixar o cabelinho crescer. Ai, pastor, por quê? Porque você vai gerar moda. Se você for para frente do jeito que você está aí, daqui a um mês as mulheres estão tudo com o cabelinho igual o seu. Aí eu criei um problema aqui dentro da igreja. E o que eu posso perceber é que esses valores não mudam da noite para o dia. Esses valores de uma comunidade, de uma... Vamos tratar a Maranata como uma igreja, né? Vamos dizer que ela seja uma igreja. Os valores de uma igreja não mudam assim da noite para o dia. Então essa jovem ela foi cortada por causa desse cabelo aí também, né? Ela foi tirada ali e ela continuou indo na madrugada. Eu lembro bem que ela pegava o carrinho dela, ia todo dia de manhã, ia para a madrugada, e ela falava, eu nem tenho mais força, mas eu venho assim mesmo. Né? Tinha uma outra jovem também que foi disciplinada na minha época, ela usava batom, maquiagem, sandália colorida, meia colorida, e o pastor também não gostava muito dessa jovem. O que aconteceu com ela? Também foi disciplinada. A irmã me procurou, ai pastor, ela tinha umas unhas, aquelas unhas, um gavião, não? Aquele vermelho que parecia, né, aquele vermelho sangue, né, e tal, tudo bem. Passaram-se uns meses, a irmã, aquela desgraça de novo, né? Aí... Então a gente percebeu ali outra, lembrei agora também que tinha duas irmãs ali na época. Olha que absurdo. Duas irmãs que faziam o UNB aqui em Brasília, né? A universidade aqui de Brasília. E elas iam de manhã para o UNB, depois elas iam trabalhar e saíam do trabalho e iam direto para a igreja. E elas chegavam lá com um monte de livro, né? E colocavam aquele montoado de livro em cima do banco. O pastor, o obreiro, o diácono, todo mundo olhava assim meio atravessado para aquele monte de livro ali. E vinha aquelas pregações e tal, aquelas indiretas para elas. O que aconteceu com essas duas jovens? Foram disciplinadas. Conclusão, quase nenhuma delas, não, acho que nenhuma dessas daí ficaram na Maranata. Todas saíram da Maranata com o tempo. Foram para outras denominações. Então o que a gente percebe, irmãos, é que é isso mesmo, né? Eles não querem que você estude, né? Você não deve empreender o seu tempo no estudo. Daí, hoje em dia, se você não estudar, meu jovem, olha, se você não investir o seu tempo no seu trabalho, no seu estudo, em fazer um concurso, uma prova ou algo assim, vai ficar difícil você prosperar. Você sabia disso? Fica difícil. Então, olha, se você está preocupado com a sua profissão, não, aí não é um lugar bom para você ficar. Porque aí vão te explorar, vão fazer você investir tempo e cada vez mais tempo aí dentro. E quanto mais tempo você investe, não pense que eles estão satisfeitos. Ainda vão achar que é pouco. Você vai ter que investir mais tempo ainda. E assim vai, né? E você começa a crescer ali dentro. Se for um menino, então, um rapaz, começa a vir os cargos. Daí ele não quer sair dali, né? Fica difícil até de sair. Muitos envolvidos com dons espirituais, ficam aguardando a confirmação de um namoro, também através de dons espirituais, ficar atrelando a sua vida com dons espirituais, olha, complicado, viu? Será que são espirituais mesmo? Né? Já vi, irmãos, tantos jovens casando mal por causa desse negócio de dons espirituais. Tantos jovens, e uma coisa eu digo, a maior desgraça que existe para a vida de um jovem é casar com uma moça que não vale nada.
Não é porque eu sou mulher que eu tenho que ficar defendendo tudo quanto é moça, não defendo não. Porque nós sabemos que dentro do sistema tem muita moça que nem crente é. E a maior desgraça que tem para a vida de uma mulher, para a vida de uma moça, é casar com um jovem que não vale nada. Que sabemos que tem muito jovem ali dentro, que depois se torna obreiro, diácono, pastor, e que, ó, não é um bom marido, de jeito nenhum. Quantos se casam, passa o primeiro mês, né? Tá ali aquela jovenzinha, criada como uma princesa ali dentro de casa, né? Protegida pelo pai, pela mãe. Mas aí vem aqueles dons espirituais, ela se casa com aquele rapaz ali dentro, segura que isso veio do Senhor mesmo, né? Passa o primeiro mês, o segundo, no terceiro, ele já começa a gritar com ela, no quarto, grita mais alto ainda, no quinto, no sexto mês, depois de um ano já está batendo nela, começa a ser agressivo com ela. E eu conheci uma jovenzinha linda que casou com um rapaz, que era obreiro, que ele batia nela. Eu conheci uma senhora casada na época não sei se ele era diácono, acho que ele era diácono, e ele batia nela. E ela chegava às vezes chorando lá no grupo de senhoras, né? Na reunião de mulheres, que era sábado, 3 horas da tarde nessa época. Então, o conselho que eu dou para você é que não fique aí dentro, né? A minha percepção, pelo que eu já vivi ali dentro, pelo que eu já escutei, os áudios que hoje eu recebo, né? E-mails que nós recebemos, olha, quantos jovens não desperdiçaram sua vida ali dentro. Mães escrevem para nós contando das suas filhas também que foram mal casadas ali dentro. E fruto, sabe do quê? De um dom espiritual, né? Foram ali sendo traçadas o seu destino baseados num dom espiritual. Tem que ter cuidado com isso. Esses casamentos revelados, temos que ter cuidado com isso. E outra coisa que eu digo, jovem, a sua prioridade é estudar. Eu vou repetir mais uma vez. A sua prioridade é estudar. Invista o seu tempo estudando, trabalhando na sua carreira, que você possa ser próspero. Mas se você ficar investindo aí nessa instituição, nesse lugar aí que você é descartado, que você pode ser descartado da noite para o dia, vai ficar investindo seu tempo ali e daí? Vai depender disso? Não. Jovem, tanto menina quanto rapaz, cada um tem que ter seu emprego, a moça também, para que ela não venha depender dele. O ideal é ela ter o emprego dela, o salário dela, para que ela nunca venha depender, porque a dependência é a pior coisa que existe. Nós não podemos depender de ninguém, nem depender de um sistema religioso, nem depender de pastor. Ah, não, eu tenho que ter um pastor, porque eu dependo do pastor. Irmãos, pastor não é carrinho de mão para ninguém chegar no céu, você sabia disso? Jovem, procure a sua maturidade espiritual. Tem tanta gente que até hoje não tem maturidade espiritual. A maturidade espiritual desse crente está ligado no pastor. E não pode ser assim. Isso não existe. Você tem que ter você e o Senhor. Não tem que ter intermediário, mediador, mas não. Isso não tem mais não hoje em dia. Você tem que depender só do Senhor na sua vida. Por isso que eu digo, jovem, procure um lugar que você possa estudar a Bíblia, que alguém possa dar mais atenção para você com relação à palavra de Deus, mas a palavra pura, a palavra legítima, o evangelho genuíno. E a Maranata, irmãos, ela faz tudo tão bem pensado que ela criou essa relação de dependência. Você sabia disso? Ela faz com que você fique cada vez mais dependente desse sistema. Mas, na verdade, é ela que depende muito de você. Por isso que ela fica prendendo você, porque é ela que depende de você. É ela que depende de você. Onde não tem plateia, não tem show, né? E as mulheres que ficam mais na plateia aí, então a gente vê que o sistema depende muito também das mulheres. Depende muito. E você vai se casar aí dentro, vai para esse grupo de senhoras, vai sentar no banco, vai ficar rodeado de criança, com as mulheres do lado. Dificilmente você vê um varão sentado no banco. Dificilmente você vê.
Nós não devemos ser refém de ninguém, não seja refém desse lugar. Nem a nós não podemos fazer ninguém de refém, e nem ser refém de ninguém. E a Maranata sabe desempenhar bem esse papel. Faz os jovens de refém através, sabe do quê? Do instrumento, desse grupo de louvor, do microfone, da bateria, do violão e por aí, né? E eu percebi também, irmãos, interessante, né? Esse ano de 2020 parece que houve uma debandada aí, né? Teve um pastor que quebrou aí, rachou a Maranata, né? A Maranata em 1965 rachou a Presbiteriana, né? Se vocês quiserem conferir, tem aí também no site celeiros.net o livro do pastor Joel Brinco contando bem como foi a origem da Maranata. E tem muitos jovens que estão dentro desse sistema e nem sabem qual é a origem da Maranata. Procure saber, jovem. Procure saber, você que gosta tanto aí desse lugar, procure saber. Não sai engolindo isso que estão falando aí, pregando nos Manaís, não. Vai ver na fonte. Toda história tem dois lados, né? Não é assim? Toda moeda tem dois lados? Toda história tem dois lados. Procure saber o outro lado da história e analise você mesmo e pense por você, raciocine por você. Então, como nós falamos, houve essa debandada aí de pastores, né, em 2020, já estavam saindo muitos, né? E depois saíram mais ainda, então a Maranata resolveu levantar todo mundo aí, né? Basta ser obreiro, diácono, ungido, sei lá, vamos levantar todo mundo, vamos botar todo mundo aqui para ser pastor. E botaram todo mundo para ser pastor, né? Hoje eles estão pastor, né? Estão pastor aí nesse sistema. E desses 501, alguns já foram desmascarados aí, envolvidos com alguns escândalos, né? E é interessante que temos até um vídeo também no canal, que o pastor Saulo conta, que não se sai amigavelmente nesse lugar, não há separação amigável. E aí ele fala também sobre um pastor que era da Universal. E esse pastor, ele até coloca ali um pedacinho, um trechinho desse pastor que era da Universal, que ele se caracteriza até de palhaço cristão, e ele mostra exatamente a semelhança entre a Universal e a Maranata. Que coisa, né? A Universal tem lá, não é? A nação dos 318. E a Maranata, então, fez a unção dos 501. A unção dos 501. Vamos ver o que vai acontecer com esses 501. Será que eles estão preparados mesmo para saber lidar com os jovens? Será que eles sabem lidar com casais? Isso é um grande desafio. Será que esses 501 já leram a Bíblia inteirinha, tem opinião formada sobre cada assunto? Será que eles têm mesmo? Tem essa formação teológica? Bom, difícil, complicado, viu, irmãos? Então, o que eu digo e afirmo é que a Maranata ela não tem estrutura para jovem, nem para casais. Ela não sabe lidar com jovens, nem para casais. Por isso que eu falo que não é um lugar bom para você ficar aí dentro, né? Porque ela não tem essa estrutura, não tem uma liderança que sabe lidar com os anseios do jovem, que sabe lidar com os problemas do jovem. Não sabe. Onde já se viu um lugar que não tem uma liderança jovem, não tem uma líder mulher ali para aconselhar as moças, né? Mulher aconselha moças e o homem aconselha os rapazes e deve ser aconselhado como filhos, né? A mulher tem que aconselhar a jovem como se fosse uma filha. Esse é o ideal. Por isso que é bom você estar num lugar onde tem uma liderança, homem e mulher, né? Um casal espiritual, um casal, né, onde os dois estão envolvidos nesse ministério, né? Isso é muito bom. E é interessante também como falando da decadência da Maranata, olha, que dificuldade, viu? Olha, se na minha época, como eu falei, já tinha umas mensagens bem vazias, hoje então, puxa vida, né? Outro dia eu vi no Facebook um pastor contando de uma visão, ele é até bem conhecido aí do Manaim, sobre, eu acho que era de um seminário de jovens, que ele falava que tinha um campo de futebol, os jovens jogando futebol, e um anjo marcava um gol, algo assim, mais ou menos assim.
Olha que coisa, né? E o jovem tem que ficar engolindo isso, né? Olha, muito triste esse negócio, né? Ele se envolve muito com os dons espirituais. Sem contar do presidente que disse que até tomou um café com um anjo, né? Olha, né? Tomou café com um anjo, hein? Então, jovem, desapegue desse tal grupo de louvor. Isso é um peso na sua vida. Você tem que investir seu tempo trabalhando, estudando, para ser alguém na vida. Invista seu tempo na sua carreira, como nós já falamos, né? E eu lembro, vou deixar aqui só uma palavrinha bem rápida para você de Daniel. Daniel, ele era um jovem também, né? Tinha 16, 17 anos, e ele foi sequestrado, digamos assim, dali do seu lugar ali, da sua cidade, que era Jerusalém, e foi levado para Babilônia. E lá, sabe onde ele foi morar? No palácio de Nabucodonosor, no palácio do rei. Aquela suntuosidade toda, aquelas riquezas todas, tudo lindo, maravilhoso. E ali, irmãos, muitos jovens que foram também com ele, eles foram tirando a identidade dos jovens. Eles mudaram o nome dos jovens. Então a gente percebe que os jovens, às vezes, vão ficando dentro desse sistema, e eles vão perdendo a sua identidade. Eles deixam de ser aquele jovem que às vezes sentia uma alegria, uma satisfação de, sei lá, de torcer pelo seu time de futebol, alguma coisa assim, nem isso mais, como foi o meu caso, né? Eu lembro que eu era jovem, gostava muito de torcer lá para um time de futebol, depois com o tempo, nunca mais, não que isso me faz falta, mas para a gente ver como vai tirando a identidade da gente. Você vai mudando, você vai se transformando em outra pessoa, sendo moldada por aquele sistema. Não deixe ser moldado por esse sistema. Ainda dá tempo de você sair. Daniel não saiu mais da Babilônia. Daniel ficou lá na Babilônia e não conseguiu mais voltar para Jerusalém. Porque quando passou o período do cativeiro, mais de 70 anos, ele já estava com seus 90 e pouco, eram 600 quilômetros mais ou menos, da Babilônia para chegar até Jerusalém. Naquela época era uma distância enorme, muito grande. Ele já um idoso, né? Ele achou que nem valia mais a pena ele voltar lá para Jerusalém e preferiu ficar, então, lá na Babilônia. Mas você, jovem, você está em outro contexto. Dá tempo ainda de você sair aí da Babilônia. Saia do palácio do rei. Saia das garras de Nabucodonosor, viu, jovem? Deixe o Nabucodonosor e todos os seus sátrapas. Saia dessa idolatria. Abandone esse lugar. Vá viver uma vida livre em Cristo, né? Como diz lá em Apocalipse, sai dela, povo meu. Deixe esse lugar que outro dia até escutei um pastor falando que a vida fora dessa caixinha, ele foi até muito generoso, né, em se referir à caixinha. Eu digo sempre que o homem ele gosta muito de um caixote. Ele gosta de um caixote com uma placa em cima. Se não tiver um caixote com uma placa em cima, não é igreja. Igreja somos nós, viu, jovem? Procure uma igreja verdadeira, uma igreja que saiba valorizar você pelo aquilo que você é, não pelo aquilo que você oferece. Não por aquilo que você dá ali na igreja. Se você é um dizimista, mas por enquanto eu não trabalho, não sou um dizimista. Mas mais para frente você começa a trabalhar e você vai ser um dizimista. E vai dar seu dinheiro, sabe para quê? Vai dar seu dinheiro para Maranata pagar canal de televisão, para Maranata pagar revista Veja, outras revistas aí, outros canais aí, tipo de propaganda, né? Então a gente vê que a Maranata está aí se empenhando também em usar o seu dinheiro para pagar advogados, para processar as pessoas. E sabe o que acontece? Quanto mais eles processam as pessoas, mais assunto a gente vai ter aqui no canal. Mais peças judiciais nós vamos poder apresentar para vocês. Porque se ela não estiver em sigilo, pode ser apresentada. Se ela for público, ela pode ser apresentada. Então, é isso que eu digo. Né? A Maranata, quanto mais ela processa, mais ela está perdendo, está sendo derrotada na justiça, ainda mais com esses escândalos todos, a justiça já sabe como que funciona essa instituição e a Maranata está perdendo esses processos. Então, o que eu digo para você, jovem, e repito, deixe o Nabucodonosor, viu?
Deixe o palácio do rei. Saia dessa idolatria e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor possa dar uma visão maior para você, que você possa enxergar melhor a beleza do Evangelho fora desse sistema, que eu tenho certeza que você vai encontrar. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe. Graças a Deus.